Olá, meus amores, boa tarde. Vamos começar a nossa aula. Hoje nossa aula será de História. Nós vamos revisar o assunto que nós já vimos sobre estrangeiros na colônia. Abra um livro na página 372. Página 372. Nós vamos fazer uma revisão, tá certo? Para poder vocês conseguirem responder a atividade. Quem quiser ir grifando, nós só vamos ler algumas partes, tá certo? Só para a gente revisar as partes mais importantes, tá certo? Então, diz assim, estrangeiros na colônia, os africanos no Brasil. Se vocês quiserem ir grifando, tá bom? Essas partes que eu vou falando, é melhor, fica mais fácil para vocês pesquisarem e responder a atividade que eu vou colocar aí. Com o modelo de os africanos no Brasil, vão grifando aí. Com o modelo de colonização exploratória, o governo português necessitava de mão de obra barata para o trabalho nos engenhos. Então, o caminho encontrado por ele foi trazer pessoas escravizadas da África. Grifem até aí só, tá bom? Então, o governo português, eles precisavam de uma mão de obra barata, então eles decidiram trazer os escravos africanos da África para torná-los escravos. Agora aqui embaixo, vou ler aqui embaixo aqui, que diz assim, da África para a América. Vão grifando. Embora viessem de diferentes regiões da África, os escravos eram tratados como um único povo. No entanto, cada grupo tinha sua língua, costume e cultura. Nas embarcações, vão grifando, apelidadas de navios negreiros, as pessoas escravizadas viajavam em porões lotados, como eram nesses navios negreiros, como era a situação? Eles viajavam em porões lotados, em condições extremamente ruins de alimentação e higiene. Vejam como era a situação deles, que eles vinham nos navios. Muitos adquiriam doenças e morriam durante a viagem, sendo lançados ao mar. Os que conseguiam sobreviver à viagem chegavam doentes e enfraquecidos. Virem agora a página 373. Vão grifando. Chegando às terras brasileiras, os escravos eram tratados e recebiam cuidados de higiene e alimentação para que se mostrassem em melhores condições, sendo em seguida levados para mercados, onde eram comprados por proprietários de terras e senhores de escravos. Então, pronto, grifem até aí. Então, esses africanos, esses negros africanos que vinham nos navios negreiros, quando chegavam aqui, embora as condições no navio para eles eram horríveis, não é? Quando eles chegavam, eles tomavam banho, eles cuidavam dos dentes dele. Muitos senhores de engenho, quando iam comprar os escravos, eles olhavam os dentes, olhavam a saúde dele como estava. Então, eles cuidavam da higiene dele e eles davam uma boa alimentação para que eles ficassem fortes e robustos, para aqueles senhores de engenhos que fossem comprar, ver que eles tinham condições de trabalhar para eles, tá certo? Mais embaixo aqui, diz assim, depois de vendidos, diversos escravos eram marcados a ferro, quente, como símbolo de seu proprietário. Quem já viu? Eles fazem isso nos bois, não é? Os donos de fazendas hoje em dia, eles fazem isso no boi. Eles pegam um ferro quente, hoje com a letra, né, do dono, eles esquentam bem muito e botam lá no boi, nas costas ou aqui na parte traseira do boi, para marcar o boi, dizendo que aquele boi é dele. Então, do mesmo jeito, eles faziam, os senhores de engenho faziam isso com os escravos. Eles marcavam os escravos com esse ferro quente. Já pensou que sofrimento? Virem agora a página 374. Vamos ler aqui em cima. Como viviam os africanos escravizados? Após serem vendidos, os africanos eram encaminhados para trabalhar nas fazendas ou nas cidades. Agora aqui embaixo, vamos aqui, grifem aí, agora vamos aqui para baixo. Em geral, eles eram mal alimentados e frequentemente sofriam castigos físicos quando não atendiam às ordens de seus senhores. Descendo mais um pouquinho aqui,
Nessas fazendas, os africanos viviam em habitações coletivas chamadas senzalas. Como eram essas senzalas? Era um lugar fechado, escuro, úmido e sem higiene. Esses locais recebiam um grande número de pessoas que lá passavam a noite descansando para o novo dia de trabalho, sendo também vigiados para não fugirem. Virem a página. Vamos agora para a página 376. Aqui nessa parte, nós vamos ler aqui nessa parte onde diz assim: alguns conseguiam se esconder na mata, alguns escravos, e buscavam formas de não serem mais encontrados, formando comunidades chamadas quilombos. Alguns escravos, eles conseguiam fugir lá das fazendas, né, dos senhores deles, e eles fugiam lá para o meio dos matos e lá eles formavam comunidades que se chamavam quilombos. O maior e mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares, localizado na capitania de Pernambuco, aqui em Pernambuco, em um lugar que hoje pertence ao estado de Alagoas. Virem a página aqui, página 377, nós vamos ler só essa parte aqui. Vão grifando o que a gente vai lendo, que fica mais fácil de vocês responderem à atividade. As contribuições dos povos africanos para a formação da cultura brasileira não pararam por aí. Eles também trouxeram para a língua portuguesa palavras que usamos no dia a dia, como caçula, quitanda, cochilar, quiabo, fubá e cafuné. Agora virem a página 378. Página 378, nós vamos ler aqui essa parte aqui de baixo, invasão da Bahia. Em 1624, os holandeses atacaram e conquistaram Salvador na Bahia. Então, os holandeses, eles invadiram Salvador. Agora vamos ver aqui nesse outro lado, invasão em Pernambuco. Em 1630, os holandeses voltaram a atacar o Brasil e dessa vez o alvo foi Pernambuco, maior área produtora de açúcar. Dessa vez, os invasores foram bem-sucedidos, conquistando e ocupando Olinda, a capital de Pernambuco. O objetivo dessas invasões da Holanda era o quê, gente? O objetivo que eles tinham era retomar o comércio do açúcar no Brasil. Eles queriam retomar e dominar o comércio do açúcar no Brasil. Por isso que eles invadiram a Bahia e também Pernambuco. Tá certo? Agora, essa foi a nossa revisão de hoje, tá bom? A atividade de vocês, eu vou colocar a foto aí, são 14 perguntas, vocês vão responder de acordo com o que nós vimos hoje de revisão, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.